Boa tarde. Boa tarde a você que está acompanhando a gente. Nós estamos aqui na Orla do Santo Ilês, nos estúdios do Desafio, e nós estamos apresentando a vocês o desenvolvimento da literatura em Portugal. Nós tivemos um horário de literatura sobre o trovadorismo, depois tivemos do trovadorismo, a gente viu as cantigas, nós chegamos a ver todo aquele percurso de contexto de 1189 a 1198, depois a gente começou a ver o humanismo português e nós estamos na continuidade cronológica das escolas e estilos literários de Portugal. Então, nós temos para a nossa aula de hoje, nós vamos ter a efervescência cultural europeia. E é importante a gente compreender o contexto do que estava acontecendo na Europa e para entender o que estava acontecendo com Portugal e de que forma isso reflete na literatura. De que forma a literatura vai trazer para a gente esse pensamento do homem europeu da idade ou do período de 1300, 1400. Caminhando nessa cronologia, nós chegamos no humanismo e no Renascimento clássico. O Renascimento clássico. Então, a efervescência cultural da Europa. Nós temos que colocar alguns objetivos. Por exemplo, o objetivo principal da nossa aula: reconhecer os elementos específicos do Renascimento. Isso é importante porque não existe uma literatura isenta. A literatura, de uma forma ou de outra, ela vai estar representando o pensamento do homem, a sociedade, a realidade, o que está acontecendo. Então, isso é importante a gente pensar com a mente voltada para esses elementos da narrativa, da tradução, da poesia, de que forma a gente liga um fato ao outro. Lembrando que as questões de Enem, elas são associadas, né, às disciplinas, associadas à história, associada à geografia, associada às artes, arquitetura, pintura. Então, não vem isenta, não é isolada. Quando a gente pega um livro, um romance, numa análise, a gente vê o enredo, o personagem, a gente também tem que ver o contexto, a vida do autor, quem era essa pessoa que escreveu e deixou para a gente uma obra. E que obra é essa? Ela reflete, com certeza, esse pensamento. Então, no objetivo da nossa aula de hoje, nós temos aí distinguir os motivos da transformação, né? Reconhecer os conceitos antagônicos que vão aparecer neste período. Então, isso é importante. Também nós vamos ter, nessa revolução de transição, uma revolução cultural, mas não é somente cultural. Nós vamos ter uma revolução científica, nas artes, no comportamento, na religião, lembrando que não é somente. Por que a gente está colocando de início, e logo no início, o quadro tão famoso da Mona Lisa? Porque se esse período ele é um período de releituras dos clássicos, dos gregos, dos latinos, dos antigos, então as releituras possíveis no mundo de hoje da Mona Lisa. Só para você ter uma ideia dessas releituras, né? Nós temos aí a releitura da Mona Lisa tomando chopp, nós temos aí a Mona Lisa de afrodescendente, nós temos a releitura aí da Mona Lisa tirando uma selfie. Bem atual, né? Com o celular, tirando uma selfie. E a Mona Lisa revestida numa releitura aí muito maravilhosa da Mônica. Então, veja bem, todas as grandes obras deste período
chegaram até nós por essas releituras. Então, a releitura, ela só chegou mediante a invenção e a chegada da imprensa em Portugal, que permitiu a tradução das obras latinas, antigas. Então, por isso se diz que é um retorno, um renascer desses significados, né? Dos conceitos que a gente vai ver aqui. Então, as releituras são permitidas a partir do momento que você tem acesso à obra. Aí você atualiza esses conceitos assim. Então, e por que a gente tem esse nome de renascimento? Então, o renascimento, ele é justamente porque vai trazer de volta as discussões e as temáticas dessas obras antigas e vai trazer o pensamento, principalmente no ninho do Renascimento, que foi a Itália. E lembrando um dos motivos por que a gente coloca como vários fatores, não é somente um, lembra disso, né? Não é somente um fator, tem vários fatores. E um deles é, primeiro, o grande desenvolvimento comercial, o grande desenvolvimento urbano, as principais cidades da Itália, o movimento econômico, o movimento vai promover a intelectualidade, a troca de experiências, o conhecimento de outras culturas. Então, essa burguesia, né, é que vai financiar o lado da intelectualidade. A pessoa que tem acesso ao conhecimento, a pessoa que tem acesso aos livros, a pessoa que tem um poder aquisitivo é que vai dominar, participar, conhecer teatro, pintura, museu e por aí vai. Então, à medida que vai desenvolvendo a sociedade, vai desenvolvendo a produção e vai desenvolvendo o consumo, né, desses bens, né, desses bens. A arte como um bem. Teatro, música, livro, vamos dizer, quadros, e isso é um reflexo da melhoria da sociedade, né, do poder aquisitivo dos burgueses, da mercadoria, do comércio. Então, isso é um desenvolvimento urbano, desenvolvimento de cidade, desenvolvimento de cidadania, de direitos de acesso, e isso começa com o comércio principalmente. Um dos motivos também é que nós vamos ter a Itália como o centro, principalmente o centro do Império Romano. E por causa disso, quando termina o Império Romano, o que fica? O melhor, a nata do Império Romano. Em arte, música, pintura, escultura, arquitetura, né? Tanto é que até hoje a gente tem aí trocentos elementos da arte do Império Romano. Falando assim por alto, hoje tudo ponto turístico, sei lá, ó, a Torre de Pisa, né? O Coliseu e assim sucessivamente. Sem falar na escultura, nas esculturas da cidade, nas fontes, nos quadros. Então, para você ter ideia, se a Itália foi o centro do Império Romano, então ela ficou com uma herança cultural imensa. Ela conservou esse material artístico para a humanidade. Então, isso, com a imprensa, com a educação desenvolvendo em Portugal, a gente vai ter a difusão desse conhecimento dessas artes. Responda e reflita, pense comigo. Por que o termo renascimento? Você já sabe. É o renascer dessa cultura clássica, principalmente da Itália, da antiguidade, nas traduções principalmente das obras. Os fatores que explicam são justamente porque a Itália concentrou e durante muitos anos foi a sede do Império Romano. E como esses renascentistas deveriam ser conhecidos, ou como eles reconhecem o tempo que passou.
nós também falamos isso. Às vezes nós falamos idade das trevas, período das trevas. O período das trevas está relacionado ao período principalmente teocêntrico, ao período relacionado à Idade Média, quando a igreja e o conhecimento humano, em Portugal principalmente, estava concentrado e fechado nas mãos dos clérigos. Igreja, sacerdote, companhia de Jesus, então todo esse pensamento. E quais são as diferenças, né, entre os renascentistas e essa idade, esse pensamento medieval? É importante você fazer um quadro sobre essas diferenças. Na aula passada, a gente chegou a discutir sobre isso. É a ideia do teocentrismo, a palavra teo quer dizer Deus no grego lá, então, teocentrismo e antropocentrismo, é o homem agora. A verdade como a Bíblia. Um dogmatismo, né? Porque quando se diz sobre dogmas, conceito de dogma, é isso, é você acreditar que aquele pensamento é a verdade absoluta. Então, a verdade como a Bíblia, como tudo vindo da igreja, é um pensamento dogmático medieval. Medieval. A igreja que vai dominar e ditar as regras. E isso a gente tem que saber, porque as características que caem numa questão, numa interpretação de obra, a gente tem que observar e saber de onde que vem esses princípios, né? Vem do dogmatismo religioso medieval. Aí nós vamos ter também a vida material sem importância, e no pensamento renascentista, tudo é importante, o dinheiro também é importante. Tanto é que os intelectuais, os burgueses, né, os donos da grana é que vão promover essa mudança toda. A crença no progresso, se está funcionando o comércio, e a gente diz aqui em Portugal, o comércio marítimo, né, as grandes navegações, as colônias, então Portugal está crescendo, Portugal está rico, Portugal tem colônia, né, em toda a costa africana. Portugal está indo para as Índias. O caminho marítimo das Índias, né, lá por Vasco da Gama, é um dos motivos dessa crença. O homem tem poder, o homem tem sabedoria, o homem tem conhecimento. Então, isso tudo vai trazer benefícios. Troca de cultura, benefício comercial, muito intercâmbio cultural. Então, isso é importante, a crença no progresso, a crença no futuro, a crença no homem, o poder do dinheiro, não é isso? O poder do mercado, do comércio, o poder da geografia, daquele domínio de tantas colônias. Então, Portugal está de vento em popa nesse período. Não dá para ficar acreditando nos dogmas religiosos, no voto de pobreza. Não dá para ficar negando o conhecimento. Então, esse conhecimento, ele é algo que as grandes navegações vai trazer para Portugal. E esse movimento de mudança, né? O povo acredita, os teóricos acreditam e a igreja vai perdendo esse poder. Também vamos ter um conceito de ascetismo. O ascetismo, diferente do hedonismo, por que a gente está falando nesses conceitos? Eles vão aparecer na obra. Eles aparecem de forma muito clara quando você faz a leitura de um trabalho, a análise de um trabalho, ou quando você observa trechos da obra que aparecem esses conceitos, ou esse refletir. Por exemplo, o ascetismo, a gente colocou aqui alguns conceitos extremamente importantes. Por exemplo, o ascetismo, ele se refere a uma prática de estilo que envolve, por exemplo, a renúncia de todos os prazeres da terra, da carne, né? Da boa vida. Você tem que viver igual um sacerdote, igual um monge. Tem que comer muito pouco, viver uma vida de silêncio, viver sem conforto,
viver uma vida isolado, a serviço da igreja, né? Então, jejum, solidão, isolamento, silêncio, um monte de outras características de aceitação do dogma religioso. Eu só vou para o céu se eu for comportada, se eu for calada, quietinha, se eu for pobre, né? Eu não posso ter bens, eu não posso ter valores. Então, eu tenho que viver uma vida bem humilde. Eu tenho que fazer um voto de pobreza. Então, isso é o ascetismo. Viver como monge, viver como, né, um sacerdote, viver no voto de jejum absoluto, jejum de bens, de felicidade, jejuns de alegria. Você tem que viver sério, em oração, compenetrado. Então, isso é uma leitura que vai aparecer em algumas obras com essa ideia de que você tem que viver igual a um sacerdote. Também, nós vamos ter um conceito diferente, que é, no caso, o segundo conceito, o hedonismo. Aí, a defesa da alegria, do paraíso, né? A busca do prazer, a alegria, né? O prazer é um bem supremo. Nós vamos ter aí vários filósofos que vão defender essa felicidade, né? Tem gente que fala assim, não é pecado ser feliz, não é pecado você ter bens, não é pecado você sorrir, beber, né? Não é pecado você namorar. Então, essa ideia é a ideia do hedonismo, do prazer, de você estar no paraíso, que você tem direito a essa felicidade, a sorrir, sei lá, no mundo de hoje, sair com os amigos, tomar uma cerveja, se divertir. O que há de errado? Alguém disse que é pecado? Para a ideia lá antes, sim, era pecado. Né? Você tinha que viver que nem, sei lá, que nem Buda, silêncio, se afasta, comendo coisas bem simples, vivendo uma vida bem simples. Já no hedonismo, a ideia de que um paraíso, vamos fazer da terra um paraíso, vamos fazer da nossa vida um paraíso, a busca pela felicidade. Então, tudo pode ser permitido, os prazeres da carne, do amor, né? Os prazeres da diversão, os prazeres que o dinheiro pode promover, né? O comer bem, o beber, namorar e mais uns outros elementos aí que o dinheiro pode trazer felicidade, o conforto ou ajudar. Então, essa é a ideia hedônica. Por exemplo, na carta de Pero Vaz de Caminha tem essa ideia de que eles falam lá, olha, eles andam aqui nus, sem vergonha, sem pecado. Eles vivem num paraíso, num sossego, né? A água daqui é maravilhosa, o verde é maravilhoso. Eles escrevem isso lá. Essa ideia de paraíso do Éden. De que tudo está em harmonia e perfeição. Daí vem a palavra hedonismo. Está tudo a mil maravilhas, está tudo num país, está tudo sossegado, tranquilo, maravilhoso. Sem exagero, né? A gente vê muito isso aí. Olha, com moderação, com calma, e às vezes as pessoas até se extrapolam. Mas a ideia de que toda a nossa vida, ela pode ser permeada pelo prazer, né? O prazer da carne, do momento, da boa comida, sei lá, da adrenalina pura, gente que coloca a sua vida em risco buscando esse prazer, essa sensação de alegria, de liberdade, de felicidade. Algumas muito rapidamente, né? Algumas de forma muito escandalosa, de forma muito radical, né? Mas os grandes, principalmente Epicuro, que é um grande filósofo, ele vai falar isso, olha, vai com calma, né? A felicidade pode ser alcançada, mas você não precisa cometer exageros extremos. Por quê? Nesses exageros extremos, você pode ter dor. Então, evite a dor, evite o exagero.
evite, né, as tragédias, evite. Então, pode levar aos vícios, pode levar aos excessos, pode levar a um consumo de alguma forma, sei lá, de droga, de bebida, de excessos de diversas formas. Então, se você acha que esses conceitos são assim simples, a gente pode pensar até nos dias de hoje, né? Muitas pessoas que, para ter um momento dessa sensação de adrenalina, eles, sei lá, pula de paraquedas, vai fazer uma viagem de balão, às vezes a droga, o cigarro, né? Várias outras, a bebida, e mesmo assim ainda não conseguem atingir a felicidade ou a paz ou o bem-estar. Então, o hedonismo, ele é uma forma de liberdade, mas que você tem que ter essa consciência de saber ir e voltar, porque não vai encontrar para sempre, duradouro, né? Então, isso é importante. O dogmatismo a gente chegou a falar, porque que isso é importante, vai estar no seu, né, vai estar nas suas leituras. Identificar quando você pega, assiste um filme, quando você analisa uma obra, principalmente em Portugal, que a gente vai saber no final dessa aula, algumas explicações por que esses conceitos são assim tão fundamentais. A priori, porque eles estão presentes nessas obras. O hedonismo vai estar presente. O grego clássico vai estar presente. A figura, né, desses conceitos, quando a gente lê, a gente compreende, identifica nas obras, na poesia, na leitura, essas partes na narrativa. Principalmente nas releituras de grandes obras, né? Então, o dogmatismo vai aparecer também dessa forma. O dogmatismo na limitação do conhecimento. Você só pode acreditar nas coisas da igreja, mas agora, com as grandes navegações, com as obras, agora não. Você pode acreditar porque tem um jeito de viver diferente. Tem pessoas lá na África que vivem de outra forma, né? Tem pessoas que vivem lá em Goa, Caminho das Índias, lá do outro lado do planeta, e elas vivem de outra forma e não é pecado. Elas acreditam em outros deuses, elas têm uma forma diferente de comer, né? O pensamento é diferente. Então, vai quebrando os dogmas religiosos do teocentrismo e vai dando oportunidade de chegar a uma nova forma de pensar. Quando você fizer a leitura desses textos, de qualquer obra, tente identificar essas partes numa análise. O tempo, dentro da narrativa, qual é o enredo, qual a característica dos personagens, né? São tradicionais, são religiosos, são liberais. Então, é dessa forma que a gente vai vendo quem é o protagonista e quem é o opositor, o antagonista. Porque todos os romances, todos os livros, toda a produção dessa época, ela vai ter muito firme esses princípios. E quando você pega um romance atual, você vai ter que identificar também aonde está o protagonista, quais são os personagens, quem é aquele principal, quem é o secundário. Isso é importante. Quais são as consequências de um dogma? Lembrando que o dogma, ele inibe a crítica, né? O dogma não permite crítica. Ninguém pode falar nada. É a pessoa que tem a cabeça dura, aquela ideia ali de que mandou, acabou. Ninguém questiona. Então, ele limita um pouco a liberdade do povo, a liberdade da pessoa. Limita, causa uma inibição a qualquer comentário ou crítica. Então, não evolui, né? Ainda temos, por exemplo, no mundo, alguns países que trabalham com essa questão de sistema de governo. Aí a gente fala assim, mas tem a democracia e tem
né, a forma mais ríspida, mais rígida de governar. Então, o dogmatismo também pode levar a conflitos. Lembrando que o conflito é quando um opositor aparece para questionar os poderes vigentes. Então, esse choque, esse conflito vai acontecer. E principalmente entre o mundo do teocentrismo e o mundo do antropo. Vai ter aí um conflito existencial muito grande. Aí nós vamos ter o Renascimento, com essa busca, né, já limitado, principalmente passando o século XIV até aproximadamente o século XVI. Então, até 1500, 1580, nós vamos ter essa evolução. De 1400, 1300, nós vamos ter essa evolução. Também vamos ter essa inspiração 100% voltada para a grego-romana. Isso é importante a gente lembrar o porquê. Porque se os gregos dominaram o mundo por tantos anos, por eras, né, 5.000 anos, depois nós tivemos aí o Império Romano, que vai copiar os gregos. Nós vamos ter aí, para cada deus grego, vamos ter um deus latino-romano. Então, tudo que era da Grécia foi absorvido, copiado. A gente falou isso num desenho que nós fizemos na aula passada, sobre como que isso chega até nós, por Portugal, e Portugal vai absorver, né, essa cultura grega-romana. Aqui a ilustração que a gente coloca é a ilustração de Madalena, né, a grande personagem bíblica de Madalena, de Tiziano, que se encontra também na Itália. Nós colocamos aí algumas imagens para lembrar desse pensamento. Se você olhar e analisar essa própria pintura de Tiziano, você vê o jogo da luz, o claro e escuro, a ideia, a forma religiosa de parecer, né, arrependida, olhando para o alto, coisas assim que a gente analisa que esse clima vai estar em qualquer obra do período. Aqui nós temos o Nascimento de Vênus, que também é da época, né? Está em Florença, também na Itália. São obras importantes. Alguns links para você ter acesso a essas obras. E da última aula a gente passou o Alto da Compadecida, que foi a indicação para casa. A gente pediu que você assistisse o Alto da Compadecida. É claro que para você estudar e ler, esses filmes do Alto da Compadecida 1 e o 2 não estão em acesso gratuito, principalmente porque o 2 foi lançado há pouco tempo. Você pode acessar, comprar, assistir na sua... Eu não sei qual é o seu, vamos dizer assim, o seu pacote de internet, se você tem lá o Netflix, mas assista, porque isso faz parte de como o homem medieval, ou nessa mudança de período de medieval para o Renascimento, ele vai encarar o mundo. A ideia de que sempre tem um Deus presente, acompanhando, a ideia do pecado, a ideia do arrependimento, do perdão, a ideia de você viver uma vida pura e simples, como um monge, né? A ideia de que você tem que fazer jejum. Então, um monte de situações que aparecem, inclusive o julgamento final. Isso tudo está no Alto da Compadecida. Ariano Suassuna, quando ele escreve, ele escreve idêntico, nos moldes, principalmente do Gil Vicente do humanismo. Quando você assistir ou ler a obra, né, do Ariano Suassuna, você vai fazer a mesma leitura de Gil Vicente. E no entanto, o livro publicado agora, principalmente agora republicado como filme,
você dá gargalhadas, você vê o trágico, né? São temas universais. O amor, a traição, Deus, e é idêntico. Não precisa você nem ler Gil Vicente, mas se você é da área específica, você tem que fazer as duas leituras, Gil Vicente e fazer a leitura do teatro português e a leitura do teatro brasileiro, principalmente com Ariano Suassuna. O outro dever de casa que a gente deixou foi O Nome da Rosa. O filme e o livro. Humberto Eco, que é Humberto sem H, né? Humberto sem H. Se você for digitar para poder abaixar, ou sei lá, copiar, ou tirar, ou assistir, é Humberto Eco. O livro de Humberto Eco, O Nome da Rosa, que foi para o filme, fez muito sucesso na época, eu creio que é de 99, me parece, né? Nós temos aí que vai falar sobre tudo igual, né? Tem, por exemplo, concílios, reunião de padres, sacerdote, tem diversão, lazer, os temas são universais. Amor, ódio, traição, assassinato, investigação, conhecimento. Tanto é que O Nome da Rosa, ele narra a vida dele de adolescente enquanto aprendiz dentro de um mosteiro. O que acontece dentro dos mosteiros? Jejum, penitência, oração. Então, é importante, esse filme foi estreado por Sean Connery, né, e um jovem aprendiz. Então, muito interessante. Eu espero que vocês possam acompanhar ou baixar o filme, comprar o seu pacote. No momento mais oportuno, a gente vai deixar à disposição para vocês. Mas é importante você acompanhar os manuscritos. Por quê? Por que é importante a gente discutir alguns filmes, alguns livros que hoje trazem a releitura do grego, a releitura do latim, a releitura, por exemplo, de como era a vida nos mosteiros ou como era o trato com a biblioteca, com conhecimento. Especificamente, neste livro, no manuscrito de Aristóteles, por exemplo, a arte poética, a arte do escrever, os livros eram envenenados, porque a pessoa não poderia ir lá e folhear para ler. O conhecimento era proibido. Então, no filme do manuscrito de Aristóteles, ele era um livro envenenado que a pessoa, ao folhear, ia molhar o dedo na saliva e folhear de novo, e com isso ela morreria. Poderia ler o livro, mas ia ficar envenenada. Então, a luta entre a razão e a fé, as principais obras do mundo, é importante você ter acesso. Não estou falando só de um livrinho básico, estou falando de obras universais, né? Humberto Eco, Aristóteles, Sócrates, Horácio. Então, são filósofos, são livros fundamentais para a compreensão da nossa sociedade, do nosso mundo. Por isso que ainda são tão cobradas, né? Enem, concursos, são fundamentais para a cultura universal, certo? Se você não leu, procure e comece já. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Bem, qual é então o conflito humano entre esses dois mundos? Né? O mundo, vamos dizer, o mundo clássico, o mundo teocêntrico, aí está algumas características. O homem vai ficar dividido entre o céu e o inferno. Vai aparecer muito essa briga, né? Essa briga espiritual do ser humano. Se eu faço isso, olha, eu não posso ficar a noite inteira na rua bebendo, senão eu vou para o inferno. Isso é um pensamento muito antigo. A ideia de que se você não pode fazer alguma coisa boa na sua vida, olha, não posso ter muito dinheiro, senão eu vou para o inferno. Quem disse isso? Isso tudo está nos princípios lá do teocentrismo antigo. Então, essa ideia de que você não pode abusar
da sua felicidade, você não pode passar a noite fora de casa, você não pode namorar muito. Fala assim, isso é pecado? Então aparece como pecado. O homem vai estar num conflito muito grande entre o céu e o inferno, entre a ciência e a religião, entre Deus e o homem. Quer dizer, tudo tem que ser as coisas de Deus. Isso é no centrismo, teocentrismo. Mas no antropocentrismo, é o homem primeiro. É o homem que tem o poder, o conhecimento, a razão, a ciência. É o homem que pode fazer um foguete e ir até a Lua. É o homem que pode construir uma embarcação gigante e entrar lá no mar e falar, olha, eu vou descobrir se tem abismo ou não tem. Vamos navegar, vamos descobrir. Então, coisas que até então, 1300, o homem tinha medo de fazer. Mas a religião predomina. Entre Deus e o homem, entre terra, entre o paraíso. Olha, eu não posso fazer essas coisas aqui na terra, senão eu não vou para o paraíso quando eu morrer, né? Eu tenho que guardar lá o meu lugar no paraíso. E para isso eu tenho que me comportar muito bem aqui na terra. Entre a carne e o espírito é outra. É uma outra situação dos prazeres carnais, o conforto, o carinho, o desejo da carne, não é isso? Então, um monte de situações relacionadas ao nosso campo físico, material, a gente, né? Biologicamente falando, o ser humano, a pessoa, o corpo físico e as coisas espirituais. Isso vai causar uma briga, um conflito com o ser humano. Isso também é que vai gerar uma outra escola, um outro estilo literário lá na frente, chamado barroco. Porque o homem, ele se vê diante de tantas mudanças, de tantas coisas boas na vida, mas ele fica lá, olha, eu quero ir para a festa, mas não vou à igreja, né? Eu posso fazer isso. Então, vai ter essa briga, esse conflito existencial muito grande. Portugal não vai ficar diferente dessas mudanças, a valorização da razão, do saber, da cultura, né? O antropocentrismo como centro, acho que isso já está bem marcado para a gente, não pode esquecer. E uma das consequências, né, é as navegações. O homem perde o medo. Na verdade, Portugal, ele faz assim, ele constrói um navio, vamos dizer assim, e entra no mar. O navio quebra, afunda, todo mundo morre. Ele volta, não, vamos fazer outro. E assim Portugal vai sendo o conquistador dos mares. Mundialmente, navegar é coisa de português. Se diz que Portugal desvendou os mares. Então, falar em navegar, quem são os donos dos mares continuam sendo os portugueses, né? Eles começam a se lançar no mar, a conquistar colônias, a invadir países, a montar uma colônia, a trazer a exploração. Então, esse movimento de colônias, de grandes navegações, de conquistas, né? Na história, inclusive na história do Brasil, isso vai aparecer, né? O português chega ao Brasil, ele monta lá uma colônia, ele coloca um governador geral, ele escraviza o povo, ele começa a explorar. A primeira exploração no Brasil foi a do pau-brasil, não é isso? Essa madeira é boa, vou mandar para a Europa. Corta, põe nos navios e manda para Portugal. Depois é o ouro, corta, vamos explorar o ouro, manda para Portugal. E assim, esses grandes nomes que aparecem na nossa história. Conquista, grande conquista, conquistas, grandes navegações, grandes descobertas, né? Começa exploração, escravidão, colonização, um monte de conceitos que vão aparecer na nossa literatura, no nosso mundo, que já era tradicional em Portugal. Quando a gente fala em colonização, a gente não abrange ainda todo o sentido.
montaram uma colônia na África, em Moçambique, Goa, né? Para se ter uma ideia, do outro lado do continente. Então, montar uma colônia com pessoas, com gente do rei, né? Um guarda-mor, com escrivão, com a escravização do povo, a exploração, Portugal já estava fazendo isso. Tanto é que a gente tem aí a herança cultural literária e a herança cultural do nosso idioma. E da mesma forma foi em Goa, Ilha da Madeira, Cabo Verde, São Tomé, Príncipe, Tobago, né? Então, a nossa língua, a nossa cultura, os nossos colonizadores foram os mesmos. Da mesma forma. Então, o ser humano passa a ser o centro dessa produção cultural, né? Vamos ter aí a crítica, os questionamentos, né? O Nome da Rosa, que é o filme, a primeira universidade, não tem necessidade da gente repetir. Na aula passada a gente falou isso. A primeira universidade, ela ficou passeando em Portugal, ora ficava em Lisboa, ora ficava em Coimbra, e até então definir um local certo. Isso é importante você lembrar, esse conhecimento produzido é que vai mudar tudo. A imprensa, a tradução das obras gregas para o português. Quais foram os primeiros livros? Foram os bíblicos, a gente sabe isso, né? A Inês de Castro, que é uma das narrativas que a gente coloca, eu coloquei no final da aula de hoje, para fazer o fechamento da nossa aula, eu vou falar para vocês o resumo do caso da Inês de Castro, porque temos a Inês Pereira do Gil Vicente e temos a Inês de Castro, que é de Camões. No final da nossa aula, a gente vai falar de Camões e eu vou apresentar a vocês um resumo deste poema, que é o Canto 3. As traduções, por exemplo, vai aparecer aí, nós vamos ter traduções importantes e uma delas, né? A gente coloca assim, uma das traduções é Dante Alighieri. A Divina Comédia, que é italiana, é uma obra italiana, ela vai chegar até Portugal, vai ser traduzida e vai influenciar a literatura de Portugal. Assim como outros, mas o Dante Alighieri, ele tem vamos colocar como o básico dos valores. E é por isso que é importante a gente lembrar como. Eu vou mostrar nessa figura, mas eu vou fazer um desenho aqui no quadro para você ver como é a estrutura da obra. E ele vai falar assim, gente, existe o inferno, né? Existe o inferno. E a forma dele colocar é dessa maneira. Ele coloca como se fosse uma aspiral, essa aspiral vai diminuindo e esse diminuindo vai chegar até o inferno. Então, o pensamento da obra fundamental de Dante Alighieri é mostrar o inferno. Na verdade, ele vai ter ali a morte da sua musa inspiradora, né? Que é a sua namorada, e ele vai buscar essa namorada. Ele vai atrás. E para aí ele vai procurar no inferno. Ele começa como se fossem anéis, porque são 9 andares, e ele vai descendo os andares. É importante a gente lembrar de que essa virada de mundo na literatura, quando a gente entende esses clássicos, nós vamos entender por que ele chega em Portugal e por que ele chega no Brasil. Então, Dante Alighieri, ele vai descrever 9 níveis, 9 círculos para você chegar ao inferno. Ele faz um mapa do inferno, dos degraus. E ele coloca lá, no primeiro círculo, nós vamos ter as pessoas que não são aceitas pela igreja. Isso é importante. É uma visão 100% teocêntrica. Se você não foi batizado,
você não vai entrar no céu, você vai para o inferno. Então, é conceito que funciona nos dias de hoje, né? Quando você, querendo ou não, atualiza essa ideia de que se você não for batizado, é o primeiro grande círculo de inferno, que são as pessoas não batizadas, não são aceitas na igreja. O segundo círculo é a sala do julgamento. A pessoa passa por um julgamento muito presente nas obras que a gente já citou. O terceiro são os gulosos. A gente fala até hoje a gula como pecado, né? Existe a ideia de que quanta gente ainda está passando fome, mas de acordo com esses dogmas ou de acordo com o terceiro, a pessoa que é gulosa ainda está pecando. Isso é importante a gente lembrar, né? Como que no mundo que muita gente passa fome, a gente vai dizer que você querer, ou a criança querer o sanduíche do outro, é pecado. Então, os avarentos é o quarto círculo. Tá lá os avarentos, a pessoa muito miserável, a pessoa que, né, que não é solidária, ou a pessoa que só quer para si, é avarento, né? É também um pecado. Vai ter um círculo no inferno somente. Lembrando que esse resumo de Dante Alighieri é um resumo muito pobre, porque a obra não deveria ser trabalhada com resumo. Eu estou lhe dando um resumo, mas você tem que pegar o livro, tem que fazer a leitura. Porque uma obra de 1300, uma obra dessa natureza universal, ela precisa ser lida, e mais de uma vez. Não é numa aula de 40 minutos que a gente vai passar um resumo e você vai dizer, olha, eu já conheço um pouco, né, da comédia. Não, tem que fazer uma leitura sim, tem que conhecer as obras dos grandes clássicos e que muita gente ainda se admira ao ler pela quarta ou quinta vez. Eu já li, acho que 3 vezes, umas 3 ou 4 vezes, eu já li a obra de Dante Alighieri e me apaixono cada vez que eu leio, e de uma forma diferente, assim como os Lusíadas, assim como Aristóteles. Então, são obras que valem a pena a gente ler novamente. O quinto círculo do pecado, ou círculo, né, do inferno, que o Dante coloca, é as pessoas que são, no caso, acusados de ira. Nós vamos ter o outro, que é para os traidores, é o círculo dos hereges. Se você cometeu o pecado da traição, é um pecado grave. Então, você vai para o inferno também. E cada um num nível diferente, né? Um pecado mais grave que o outro. Um lembrete de como são descritos na Bíblia os 10 mandamentos. Né? Quem é o primeiro mandamento, o segundo mandamento? Qual é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não chamar seu nome em vão. E assim vai. O mesmo Dante Alighieri vai fazer. Quais são os pecados mais graves e os pecados mais suaves? Ele coloca separado por círculo, né? Como se fosse andares, né? Ele coloca lá nos andares do inferno quais são os pecados de cada um e as reflexões de que ele observa. Aí nós vamos ter o 7º círculo, que é os que praticaram ou praticam violências. Sei lá, violência doméstica, violência com as crianças, com os animais, com o meio ambiente. A pessoa que é violenta vai pagar seus pecados no inferno. O 8º círculo, ele coloca lá como os castigos políticos, principalmente, que são os bajuladores, os falsos amigos, as pessoas que são puxa-saco, né? Então, bajulador, elogios falsos ou falsa relação de amizade. Então, ele vai colocando como também pecados graves. E o 9º e último círculo são os traidores. Então, se você tem uma ideia do círculo, por isso ele aparece em forma de uma pirâmide.
né, em forma de uma aspiral. Essa aspiral está até o fim, até o fundo do inferno. E é por isso que eu escrevi assim, vou voltar aqui ao quadro. Aqui está o triângulo do inferno, né? Aqui está o fundo do inferno. Mas ele coloca também numa viagem diferente, aonde ele vai encontrar a Beatriz, a sua namorada, amada, musa inspiradora. Ele vai até o fundo do inferno e não acha a Beatriz. Aí ele volta. Então, é importante a gente lembrar como funciona a ideia do paraíso. Vamos colocar, então, a ideia do paraíso, que seria mais ou menos desta forma a ideia do paraíso. Então, aqui nós vamos ter o paraíso, que seria o céu. Então, ele vai até o fundo do inferno para tentar achar a Beatriz e descreve tudo que ele vê. Depois ele volta e continua procurando a amada e vai até o céu. Aí ele também vai descrevendo os níveis do paraíso, até chegar à iluminação. Então, ele vai encontrar aqui a sua amada Beatriz. Ele acha a Beatriz, né, no paraíso e no mais alto grau, como a gente coloca o escritor, ele descreve parte dessa ideologia. A ideologia da sociedade, o comportamento da sociedade, a crença da sociedade. E eu ainda afirmo que isso é um resumo muito pequeno diante da obra, né? Muito pequeno. Então, se a gente for observar, seria como se a terra, tudo que está abaixo, vai para o inferno. E da terra, tudo que está para cima, vai para o céu. Essa é a ideia da obra de Dante Alighieri. Italiano, famoso, importante a gente conhecer. Ele é resultado de toda essa vivência desse período. E a ideia do inferno de Dante, só posteriormente que foi colocado o nome como a Divina Comédia Humana. Mas na obra original só aparece o nome Divina Comédia, né? Como comédia, uma ideia de que a gente tem de que sempre vai dar gargalhadas. Mas aqui, no caso, a ideia de inferno de Dante é aqui, continua. Bem, eu creio que de Dante, da obra de Dante, esse é o básico que a gente tem que passar. A ideia do resumo de uma obra importante. Vamos começar a ver Camões. Porque Camões vai fazer o mesmo, escrever um épico, assim como, né, vários outros autores da época, influenciado pela cultura da Itália, do Renascimento. Nós vamos ter aí um livro épico, que é um tipo de narrativa. Eu prefiro entender assim. Camões, que também, além de ser uma pessoa extremamente inteligente, intelectualizada, foi soldado, etc. e tal, mas ele vivia na corte, ele vivia com o rei, ele viveu com as pessoas mais inteligentes de Portugal. Ele vivia na corte, ele vivia com os intelectuais do teatro, da pintura, da guerra, das grandes navegações. Ele viveu esse período. Então, a literatura dele é extremamente rica, também com valor universal, também como leitura obrigatória, não dá para não ler, tem que pegar, fazer a leitura linha por linha.
E das questões mais específicas vai aparecer muitas vezes e repetidas vezes na sua prova, principalmente no Enem. Às vezes aparece 2, 3 questões sobre Camões. Pequeno trecho da sua obra, ou pequeno trecho do seu poema, da sua poesia, da sua filosofia. Então, como um homem extremamente respeitado também no seu período de vida. Mas a gente vai ver isso já já. É importante você saber o que é um poema épico. Então, quando se fala de ser um poema de um fato, eu vou lembrar a primeira folha do livro de Camões. Camões escreve assim: eu juro que eu vou dizer a verdade. Eu vou contar a verdade. Né? Ele, quando escreve os Lusíadas, ele faz um juramento na primeira folha. Lá no prefácio ele fala isso. Eu juro que eu vou contar a verdade, que Deus me castigue se eu mentir. Eu vou contar para vocês a história de Portugal. Eu vou contar para vocês a história das grandes navegações. Então, ele começa a escrever os fatos históricos do seu país e principalmente a viagem às Índias, a primeira viagem às Índias de Vasco da Gama. E ele levanta a mão jurando, eu juro que eu vou escrever a verdade. E começa a contar os fatos históricos de Portugal. E cada parte do livro é um fato histórico que a história de verdade conta. Então, um dos primeiros perigos é você acreditar 100%. Isso foi verdade, não foi? A gente fica numa dúvida, mas que ele jura dizer a verdade, sim. Também nós vamos ter uma influência do gênero épico da cultura grego-romana, dos deuses, dos poderes da mitologia grega, e ele vai pedir inspiração. Ele pede inspiração às ninfas. Ele pede inspiração à influência grega, que me ajude a escrever essa história, né? Me ajude a escrever esse poema, porque o poema ele tem uma estrutura extremamente complexa. Não é só contar os fatos de Portugal. Ele vai contar os fatos de Portugal em forma de poesia, com rimas duplas, porque ele vai colocar uma rima na 8ª sílaba e uma rima na 10ª sílaba. Ele vai escrever toda a história de Portugal em poemas rimados na 8ª e na 10ª sílaba poética. É um trabalho muito, muito complexo, é uma obra extremamente complexa, da mesma forma que os escritores italianos escreviam. Ele começa a contar a história de elevado valor poético. Isso quer dizer que ele não era um soldado raso. Ele tinha um intelecto poético, uma influência poética, uma leitura poética. Quer dizer, ele de alguma forma, que não aparece na sua biografia completa, ele era um homem muito intelectualizado para a sua época. Extremamente inteligente na forma de escrever. Vamos ver o que mais nós temos do poema épico. Quando se diz poema épico, quer dizer um fato, história, narrativa histórica. E tem alguns elementos. Na narrativa, ele sempre vai ter que contar uma história. Pode ser, assim como no poema de Dante, que eu mostrei para vocês, no resumo, Dante Alighieri vai contar a sua viagem ao fundo do inferno e depois até o paraíso, procurando a sua amada Beatriz. Então, ele narra tudo o que ele vê em cada pedaço do inferno. Tanto é que tem muitas releituras do Inferno de Dante, filmes, outros livros, outras obras. E quando se fala, olha, aqui está dantesco, quer dizer que o negócio está um inferno, né? Porque está tudo relacionado a Dante Alighieri. Então, Camões vai narrar a viagem de Vasco da Gama. Ele vai contar um fato. E um fato extremamente importante para os portugueses, para o mundo.
para o globo, vai mudar a estrutura do globo. A viagem de Vasco da Gama, assim como a viagem de Colombo, são viagens, descobrimentos fantásticos, como o homem ir à Lua. Então, o épico está no fato ser extremamente importante para a humanidade. O gênero épico quer dizer algum fato extremamente importante, fundamental, algum fato que vai causar um impacto no mundo, vai mudar o pensamento. Por isso é marcante para sair da Idade Média e entrar no Renascimento. Por isso que marca o fim de uma época e o início de outra. Então, para narrar a viagem de Vasco da Gama, o enredo, as personagens, a linha, a linguagem, o tempo, são elementos da narrativa extremamente complexos. Não é de uma forma simplificada. E nós temos que ter isso em mente. O heroísmo. Um poema épico sempre vai ter um herói. No caso de Camões, o herói vai ser Vasco da Gama. Mas qual é a influência que nós vamos ter dos gregos? Qual a influência dos latinos nessa literatura? Aí você tem que identificar os heróis. Sei lá, quando você pega lá a Odisseia de Homero. Na Odisseia de Homero, nós vamos ter lá o herói que sai, passa 20 anos numa guerra. E nesses 20 anos, quando ele desaparece na guerra, até que ele volta, que a Penélope, a sua esposa, tecendo lá o vestido e desfaz de noite, para não se casar com uma outra pessoa, o que a Penélope vai fazer? Esperar o marido. Ele volta como um herói, porque ele volta, ele modifica o sistema, ele luta, ele vence. Quase todos os romances, quase todos os livros grandes e épicos, eles têm uma figura de um herói, que é aquele homem, aquela pessoa que modifica o seu universo. Ele, além de provocar essa mudança, ele, para ser herói, ele tem que ter bons princípios, ele tem que ser uma pessoa boa. Se for um herói grego, então ele tem que ser bonito, ele tem que ser forte, ele tem que ser perfeito, ele é saudável, né? Ele é diferente dos outros. É aquele homem que se destaca, né? É aquele homem perfeito, é aquele homem cheio de justiça, que promove a justiça, que promove o bem, que não se preocupa só com ele, que vai mudar a vida de muitas pessoas, do seu local, da sua comunidade. Então, isso é a ideia e a figura de um herói. E vai aparecer e vai permear muitas obras. No caso de Camões, ele está dizendo que ele vai contar a história de Vasco da Gama. Então, o herói é Vasco da Gama. Nós vamos ter aí a forma, como eu disse, escrito com maestria, escrito de forma perfeita, escrito e analisado até os dias de hoje de forma perfeita, né? As rimas no lugar certo, a linguagem, os versos colocados. Então, nós vamos ter aí a estrutura rima rica, né? A estrutura de todo o poema Os Lusíadas. Nós vamos ter também um retorno na mitologia e na lenda. Aí nós vamos ter os poemas incorporam os elementos antigos, né? Aí vem, por exemplo, eu falei que nós vamos ter no livro de Camões, quando ele pede inspiração às musas gregas, né? As ninfas gregas. Ele vai pedir ajuda. Me inspirem, me ajude a contar a história de Portugal. Só no início da obra já é uma volta ou uma presença da mitologia grega. Lá dentro dos contos também, ele vai ter um episódio famoso, que é chamado o
Canto das Sereias, né? Camões avisa os marinheiros e conta, tem um momento em que a esquadra vai encontrar as sereias, e as sereias cantam, e ele fala, não pode ouvir os cantos das sereias, porque as sereias levam o marinheiro para o fundo do mar. Então, a presença da mitologia e das lendas. Olha, nós temos vários outros que são as obras que a gente está contando o resumo para você. A Ilíada, Odisseia, né? Todos vão reportar esse mesmo escrever, esse mesmo gênero épico, essa volta aos gregos, ao antigo, aos valores do bem, do belo, do bom. Né? Eneida, de Virgílio, os Lusíadas, de Camões, o Paraíso Perdido, de John Milton, na Inglaterra. Nós vamos ter vários escritores no mundo que ainda escrevem gêneros épicos. Épico. Por exemplo, nós tivemos aí a tragédia de 11 de setembro. Quantas pessoas não estão publicando livros falando sobre o 11 de setembro? Isso é uma característica, um fato histórico, um fato que aconteceu. É um épico, porque tem lá um fato de narrar, de contar um fato verdadeiro, histórico. A forma de contar. Qual é a função que a gente tem no gênero épico? Preservar a memória. Esse é o objetivo, por exemplo, de Camões, quando ele fala, eu vou escrever um livro que vai contar a história de Portugal. Eu vou dizer a verdade, vou contar os fatos importantes de Portugal, Deus vai me ajudar a escrever a verdade, para guardar a memória do povo. Então, os poemas preservam as histórias fantásticas, né? Inspirar o heroísmo. O que quer dizer isso? Inspirar o bem, o belo, o bom. O que é um fato histórico? Salvar uma pessoa, salvar um cachorro, sei lá, apagar um incêndio. São heróis, né? São fatos importantes. Refletir sobre a condição humana. Então, a função importante é para a gente refletir a condição que nós temos de sermos humanos. Nem tudo a gente pode, né? Somos falíveis, somos seres humanos, nós podemos errar. E quase todos esses grandes fatos, assim como Shakespeare, assim como outros escritores, o erro, o pecado, a falha humana. A gente, às vezes, tem que aceitar a nossa condição. Ei, somos apenas humanos. Nós temos o direito de crescer, nós temos o direito de errar. Nós podemos refletir e aprender com a literatura para não cometer o mesmo erro. Então, a literatura, ela pode ensinar a condição humana para que você não cometa os mesmos erros que o personagem, ou fictício ou não, mas que mostra lá na sua obra. Então, por exemplo, conceitos de justiça, de beleza, conceitos de bondade, conceitos de solidariedade, conceitos de convivência. Então, muitas situações de uma narrativa épica é para ensinar a condição humana alguns valores, né? Do bem, do belo, do bom, do que é mal, né? Às vezes se termina de ler, poxa, como que essa pessoa, essa personagem é maldosa, é malvada? Então, assim a gente consegue distinguir os valores dentro da obra, dentro de uma novela, dentro de um romance, né? Dentro de um episódio de crônica. A gente observa esses valores humanos, tanto do lado bom ou do lado lá do inferno, lá de Dante. Né? As pessoas que são traíras, falsas, mentirosas, não servem para ser heróis. Geralmente são antagonistas, né? O protagonista, geralmente, ele tem esses valores melhores. Então, vamos ver uma parte dos Lusíadas.
que é a obra de Camões, começando para vocês o resumo. Ele foi escrito em 1572, publicado em 1572, e conta a história da descoberta do caminho marítimo para as Índias por Vasco da Gama. A primeira viagem feita, que ocorreu em 1497 ou 1498. Então, ele tem 10 cantos que são capítulos. A palavra canto aparece, mas é capítulos. E ela tem 1.102 estrofes. De versos são mais de 10.000. Na 8ª rima, apresenta uma forma épica, uma mistura de história, mitologia grega e alegorias. Então, ele segue a viagem de Camões. Tem episódios, por exemplo, o Velho do Restelo, a Batalha de Aljubarrota e a história de Inês de Castro. Eu vou fazer uma breve, eu vou dizer breve porque é um breve resumo, uma breve síntese, porque a obra é gigante, ela merece ser lida. Não dá para fazer só um resumo de Os Lusíadas. Mas um dos capítulos que tem é chamado da Batalha de Aljubarrota. Ela foi travada em 1385. O que existe numa forma bem simples de falar, porque eu tenho que calcular o tempo que a gente tem, acho que em 5 minutos de aula ainda. Mas a batalha foi o seguinte: para defender todos os estrangeiros das terras de Portugal, eles tiveram uma batalha. E só que os portugueses eram poucos. Tinha muito estrangeiro, muito. Além dos espanhóis, além das pessoas dos castelhanos, além do povo vamos dizer assim, de longe, né, do Oriente, eles resolvem fazer essa expulsão dos estrangeiros, porque era como se Portugal estivesse sendo invadido. Então, na batalha, se conta que o número de português era de 1 para 10 estrangeiros. Então, um soldado tinha 10 inimigos. E na batalha, Camões escreve que Jesus Cristo desceu, veio e lutou com os portugueses e que eles venceram. Então, quando termina a batalha, Portugal é dos portugueses, né? Portugal é das pessoas da região, 100% portugueses. Eles mataram todos os estrangeiros. Essa é a verdade. E aí se diz que Jesus Cristo ajudou. Camões narra isso. E ele fala que daí vem a religiosidade, aquela ideia, né, mítica da religião e do milagre. E eles venceram isso, consolida Portugal. Aí nós temos, vamos ver a segunda, né? Vamos ver a segunda. Deixa eu voltar aqui para mostrar para você a segunda. O segundo poema que inclui episódio histórico, O Velho do Restelo. O Velho do Restelo é um senhor que jogava praga no rei. Para com isso, meu rei, que o povo está morrendo. Todo mundo quer ir para navegar e não volta, né? A nossa cidade, Lisboa, Portugal está vazio, não tem jovens. Todo mundo quer ser soldado do rei e morre todo mundo. E isso é ambição. Então, o Velho do Restelo é um senhor sábio que ficava no porto, na beira do rio, na beira do mar, falando para os portugueses, para o rei deixar de viajar. Nós temos aí, né, a batalha, os personagens, nós temos a vida de Camões, como eu falei, ele foi soldado, viajou para Goa, ele viveu na corte, teve um olho furado. Dizem que na vinda dele de volta para Portugal, o navio naufragou e ele, entre salvar a esposa e
vamos dizer, os rascunhos dos Lusíadas, ele deixou a esposa afundar e salvou os Lusíadas, né? Os escritos eram mais importantes. Ele teve uma vida de soldado do rei. Quando Camões morreu, 10 de junho, tem lá a história do feriado. É um feriado nacional quando Camões morre, e até hoje, 10 de junho de 1580, quando ele morre, ele ganhou uma pensão do rei a vida toda para escrever o livro A História de Portugal, mas ele falece no dia 10 de junho de 1580, é um feriado até hoje. Dizem que o túmulo de Camões está do lado do túmulo da Inês de Castro. O episódio de Inês de Castro é o último para encerrar nossa aula. Então, a Inês de Castro, eu coloquei algumas estrofes e coloquei a morte da Inês. Por quê? Eu vou sintetizar o capítulo 3 dos Lusíadas, onde tem a Inês de Castro. Dom Pedro era um príncipe regente e Dom João, ele era o rei. Só que ela foi esposa, amante, e ela morava afastada do centro, e quando o rei fica sabendo que Dom Pedro tinha filhos, tinha um monte de filhos, 11 filhos, ele manda matar a Inês de Castro, né? E isso acontece na obra e no fato verídico. Fato verídico é que o rei manda matar a namorada do seu filho, do príncipe. E assim foi feito com a família de Inês. Só que depois que o rei morre, o príncipe toma o poder, né? Herdeiro, ele assume como rei de Portugal, ele faz a sua namorada ser rainha de Portugal depois de morta. Ele tira a Inês do túmulo, os ossos, o que restou, ele veste a Inês de noiva, coloca a Inês no trono e faz o povo de Portugal beijar a mão da rainha depois de morta. Porque se o rei não aceitava a nora, agora, depois de morto, ele assume o reinado de Portugal e ele faz, então, o povo de Portugal reconhecer a Inês como rainha depois de morta. Este é o capítulo número 3 da obra dos Lusíadas, aquela que foi rainha depois de morta. E assim a gente encerra a nossa aula nesta parte e voltamos no próximo momento. Obrigada. Obrigada.